Capítulo 2. Libertar-se da mágoa pelo perdão. Aprender a gerenciar as emoções é, ao mesmo tempo, um desafio e um aprendizado. Muitas vezes não conseguimos administrá-la adequadamente e elas acabam saindo sem controle em forma de palavras ou atitudes que machucam ou destroem nossos relacionamentos. Somos curados quando enfrentamos a verdade e crescemos quando nos quebrantamos diante de Deus. Determina outra vez, certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, ao fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 7 e 16. Nossa busca é para que Deus libere sua palavra em nossas vidas, assim como o seu poder, pelo Espírito Santo, e que sua palavra liberada possa transformar nossos corações. Mas como isso acontece? A palavra de Deus entra em nossos corações quando deixamos que ela separe aquilo que é do homem daquilo que é de Deus. Infelizmente, algumas pessoas se voltam em demasia para Deus, concentrando-se exclusivamente nele e se esquecendo ou se desconectando do restante de suas vidas. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que possamos encontrá-lo e que Jesus se torne nossa âncora e nosso Salvador pessoal. Jesus veio e viveu como homem entre nós, não para nos livrar dos nossos problemas, mas para mostrar que é possível viver nesse mundo de maneira plena. Jesus afirma em João 10:10: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por que então não temos essa vida em abundância? Não a temos porque deixamos de seguir o caminho de Deus. Jesus veio para nos dar vida e, ainda que sejamos nós pecadores, Ele nos deu condição de nos reconciliarmos com Deus e vivermos uma vida plena. Porém, muitos se esquecem da Bíblia e passam a viver de forma que julgam ser a melhor. A palavra de Deus contém tudo o que o homem precisa para viver em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Quando falamos em aprender a administrar nossas emoções, temos de falar em disciplina interior, que é o início de tudo. O grande caos do mundo ocidental está no excesso de liberdade. A liberdade é maravilhosa, mas também é perigosa. Liberdade sem responsabilidade se torna um grande problema. O homem perdeu o seu eixo porque está sem limite. Ele já não sabe o que é certo ou errado. O Evangelho nos dá uma referência, pois temos um código de ética, a Bíblia, e sabemos em quem nos espelhar, em Jesus. E como administramos esse vulcão de sentimentos que temos dentro de nós? Isso é uma tarefa difícil, mas não impossível. É um árduo caminho a ser percorrido,
mudar a realidade das nossas vidas, a maneira como nos relacionamos com os nossos cônjuges, filhos, pais, etc. E para que isso seja possível, precisamos aprender a lidar com as marcas do passado, pois quando não resolvemos bem essas coisas, existe a tendência das mesmas situações se repetirem no nosso presente, para que sejam elaboradas. O excesso de liberdade fez com que Caim matasse Abel, em vez de ouvir a voz de Deus e gerenciar suas emoções. Caim, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Caim viveu uma liberdade sem responsabilidade, e com ele, nós, no mundo ocidental, que tanto preza a liberdade, fazemos isso todos os dias em nossos relacionamentos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Tudo na vida tem um preço. O preço que Caim pagou por não saber lidar com seu sentimento de mágoa foi uma maldição que o acompanhou para sempre. Caim não se magoou com Abel, mas com Deus, que aceitou o sacrifício de seu irmão como superior ao seu. A mágoa fragiliza o ser humano, não só a mágoa que temos de nossos irmãos, de nossos pais, de alguém que nos fez mal, mas a mágoa que temos de Deus. Quando Caim matou Abel, ele tentava punir Deus, pois sua mágoa era contra ele e não contra o irmão. Sabemos que estamos magoados quando existe persistência de velhas memórias, preservação de raiva e de pesares antigos. Eles roubam nossa energia de vida e nossa alegria. A pessoa presa na mágoa é uma pessoa triste e a tristeza, como já foi comprovado em estudos, é o que mais envelhece uma pessoa. A Bíblia declara que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15:13. Esse é o verdadeiro elixir da juventude, porque o seu interior é o que determina o seu exterior. Existem pessoas que gastam muito dinheiro e tempo com a dor, nos materiais e com tratamentos, investindo toda a sua energia em maquiar o seu exterior e que ainda assim nunca ficam felizes em seu interior. Por certo, seus corações estão envenenados com feridas não tratadas e essas pessoas tentam fugir da sua dor. Não existe uma receita pronta para tratar as mágoas, mas há um caminho que podemos seguir. Como é que normalmente lidamos com a mágoa? Existem 5 estágios pelos quais, em geral, passamos quando somos feridos. Primeiro estágio é o choque inicial. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. A mágoa é esperada, pois vivemos num mundo de pessoas imperfeitas. Caim é exemplo disso, pois sua mágoa foi dirigida a Deus por ter perdido o lugar especial. Ninguém pode nos ferir sem o consentimento. Se alguém nos fere, é porque damos permissão para isso. Dar o poder de nossa vida ao outro é diferente de se entregar num relacionamento. Muitas vezes, Jesus não domina nossa vida porque ela está nas mãos de outra pessoa a quem entregamos o controle. Segundo estágio é a negação. O choque inicial é seguido da fase de negação. Isto não está acontecendo comigo. Inconscientemente passamos a negar que o fato esteja mesmo acontecendo conosco e tentamos simplesmente rejeitar tal situação, considerando-a irreal. Terceiro estágio é a fase das explicações. Tentamos entender e explicar o que está acontecendo. O codependente vai buscar entender a mágoa com a pessoa que o feriu. Por que você fez isso comigo? A pessoa que nos feriu, mesmo que intencional, não é a pessoa ideal para responder a essa pergunta. Quando temos Jesus, o que devemos fazer é ir a Deus, em oração, para buscar compreender o que o Senhor está nos querendo mostrar ou ensinar. Talvez, algumas vezes, não obtenhamos resposta, mas como na Bíblia nos ensina que nada acontece por acaso, precisamos crer que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça
sem o consentimento de Deus. Quarto estágio é a tentativa de achar um culpado. Nessa fase, se não temos uma fé muito bem ancorada em Jesus e uma célula de oração e acompanhamento, começamos a procurar um culpado e, às vezes, a preparar uma vingança. Quero saber quem começou ou provocou isso. Não vou descansar enquanto não acertar as contas com ele. Ele vai ter que pagar por isso. Quinto estágio é a estratégia de fazer de conta que nada aconteceu. Sofrer uma ferida e fingir que nada aconteceu, que está tudo bem, não resolve o problema e fez com que a mágoa se acumule. O trauma precisa de um tempo de luto para que suas emoções sejam elaboradas. Para lidar com a dor, é necessário admitir que está doendo. Muitas pessoas ficam doentes porque não conseguem admitir seus sentimentos. Ouvimos falar que mágoa, tristeza e ressentimento não matam ninguém. Isso não é verdade. Houve um atleta em perfeito estado de saúde física que morreu sozinho em seu quarto de hotel devido a um ataque do coração quando competia em uma Olimpíada do Exército, numa cidade do Nordeste. Ele descobriu que sua esposa estava se relacionando com outro homem e não suportou a perda da família. Um estudo realizado por um médico na autópsia de pessoas que aparentemente não tinham razão para ter sofrido ataques do coração revelou, nos corações examinados, uma obstrução por algo que se parecia como uma gordura que havia se deslocado. Infelicidade e tristeza destroem e matam sim, principalmente se acumuladas. Vivemos num mundo extremamente estressante onde as pessoas atropelam seus problemas emocionais sem antes o resolverem. Para mudar isso, precisamos aprender a sentir a dor e a chorar diante de Deus, pois a cura começa quando sentimos e admitimos nossas mágoas. As pessoas não gostam de admitir que estão feridas porque, se o fizerem, se sentirão inferior às pessoas que as ofenderam. A mágoa só acontece quando somos feridos por alguém que tem valor para nós. Somente pessoas que são importantes para nós conseguem nos machucar. As que não são importantes podem, no máximo, nos fazer sentir raiva. Jesus nos ensinou em seu relacionamento com seus discípulos que não devemos guardar as coisas. E a chave para lidar com a mágoa é o perdão. Falar com Deus sobre nossa dor, desabafar com uma pessoa próxima e depois conversar com a pessoa que nos magoou é a maneira saudável de tratar a mágoa. Precisamos expressar a nossa dor e fazer com que o outro saiba onde nos feriu, mesmo que não conservemos o relacionamento, mas procurar a pessoa para informá-la de como e quanto nos feriu tem que ser um processo acompanhado pelo perdão. A beleza do Evangelho é essa. O homem não nasceu para si e para o outro somente, mas em primeiro lugar o homem foi criado para viver para Deus. As pessoas que pensam que não podem perdoar, na verdade não querem fazê-lo. Existe um poder maior do que nós que habita em nossos corações, o Espírito Santo. Quando queremos esse poder, é capaz de nos capacitar e perdoar qualquer tipo de mágoa. O tempo passa e se não resolvermos as mágoas em vez de guardá-las em nosso coração, vamos envelhecer com a tristeza. Tudo o que encontramos no Evangelho é para o nosso crescimento, mas insistimos em viver na nossa própria maneira. Achamos que sabemos o que é melhor para nós e insistimos em não liberar as pessoas que nos magoaram e a conservar a amargura e o ressentimento. A consequência de não semear o perdão em nossas vidas é não podermos ser perdoados quando precisamos do perdão de alguém. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Fomos magoados por coisas que não merecíamos ter passado, mas precisamos lembrar que Jesus também não merecia a cruz e o sofrimento pelo qual passou. Jesus enfrentou a sua dor não só para nos redimir, mas para nos mostrar a maior das lições. O verdadeiro amor não é egoísta, não guarda rancor.
O verdadeiro amor é perdoador e só em Deus podemos ter esse amor.